Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Então tá bom, eu sou o Roger Nol e esse aqui é o canal Reunião to Garage. No vídeo dessa semana do canal, nós vamos falar sobre um assunto que tem muita dúvida em torno, tem muita polêmica, tem muita lenda em volta do assunto. Que é o quê? Que é colocar ou não o carro em N quando para numa sinaleira. Tá? Tem muita dúvida, o pessoal fica, mas eu posso botar, posso não colocar? Aumenta consumo, diminui consumo? Tá? Ah, é verdade que quando eu coloco em N, o óleo para de circular dentro da caixa e o câmbio fica sem lubrificação. Ah, isso danifica o câmbio. Será que danifica mesmo? Posso colocar? Aumenta o consumo, diminui o consumo? Não sei. Vamos dar uma olhada no vídeo então? Que eu explico sobre isso? Partiu assistir o vídeo? Bom, pessoal, o câmbio automático, tá? Ele funciona de uma maneira diferente do câmbio manual. Quando eu digo de uma maneira diferente, inclusive da forma construtiva dele, tá? Ele funciona de uma maneira completamente diferente. Ele é composto de vários discos de embreagem, de pacotes de embreagem que a gente chama, que é o quê? Que é onde tu tem o acoplamento da primeira, segunda, terceira, quarta marcha, quinta, depende de quantas marchas tem o câmbio, tá? Então esse acoplamento das marchas, ele acontece como? Ele acontece através de discos de fricção que prendem ali nos discos, nas cintas, tá? E no tambor da marcha, onde faz o engate da marcha. Então, toda vez que a gente seleciona uma marcha, no câmbio, seja no modo manual aqui de dirigir, ou então o câmbio troca sozinho, o que acontece? Os solenoides fazem atuação de quê? De freio, eles freiam determinados pacotes de marcha, tá? E liberam outros pacotes de marcha, tá? Quando a gente coloca o câmbio na posição N, nenhum freio e nenhuma marcha é pressurizada para ter engate. Não há nada, não tem pressurização nenhuma. Aí o que acontece? O óleo simplesmente fica circulando pelo câmbio. Por quê? Porque o óleo tem que ser refrigerado. Então a bomba continua funcionando para fazer o óleo circular, sair do cárter da caixa, vai para o trocador de calor do câmbio, volta para dentro da caixa. Quer dizer, o óleo continua segurando, tá? Ele continua circulando e ele continua sendo refrigerado, tá? O câmbio automático, diferente do câmbio manual, tá? Ele não, o óleo, a principal função do óleo não é lubrificar. Diferente do câmbio manual, que a principal função do óleo é lubrificação. É lubrificar o atrito que existe pelo engrenamento das engrenagens. Essa é a principal função do óleo lubrificante num câmbio manual. Num câmbio automático, a principal função do óleo é a atuação hidráulica. É fazer o quê? É fazer a atuação desses freios e a atuação dos pacotes de embreagem, para que os tambores de marcha, para que os pacotes de marcha façam o engrenamento da marcha. Então, freia alguns pacotes, tem os freios, só tem solenoides, porque além dos solenoides moduladores de pressão, cada marcha tem a sua solenoide de engrenamento e a sua solenoide de freio. Então, faz a pressurização desse sistema, certo? Então, assim, o que acontece? O que acontece quando eu retiro o câmbio do D, o carro está ali, está em D, está com pacote de primeira marcha pressurizado e eu estou com o pé no freio. Então, eu estou segurando também o freio. O carro fica, inclusive, naquela sensação de que ele fica tentando andar e não vai, porque realmente está sendo segurado no freio. A hora que eu retiro em D, eu retiro o carro do D e coloco no N, acontece o quê? Acontece a despressurização desse sistema lá dentro. Despressurizando ao que? A um alívio de carga da bomba, com isso, tá? Um alívio de carga da bomba e com isso, tá? O desacoplamento total do conversor de torque e o motor. Com isso, o giro do motor cai. Na hora que a gente coloca em D, acopla a primeira marcha, acopla os freios, tá? Tem uma leve queda
de rotação logo no início, depois a injeção, o que ela entende? Ela entende, opa, o motor está perdendo rotação, eu preciso aumentar o giro. Para aumentar o giro, aumenta a injeção de combustível. Injeta mais combustível, aumenta o giro do motor, certo? Assim, ó, no contagiro do Pavas, no contagiro do C4, que tem contagiro digital aqui, a gente não consegue identificar muito bem isso. Isso que acontece do tira do N, põe em D no N, fica naquele, põe no N, vai lá e põe no D. Põe no N de novo. A gente não consegue identificar muito bem essa mudança de giro. A gente até escuta ela no motor, mas a gente não tem muita noção. Então o que eu fiz? Eu fiz um videozinho no Aircross da minha esposa, tá? Que o painel dele é analógico, ele é com ponteiro, tá? Apesar de ser um painel eletrônico, ele é com ponteiro, então, mas mesmo assim, a gente consegue ver essa variação, essa oscilação, tá? Então o que acontece? A gente vai ver essa oscilação acontecendo. Então o que acontece? Tu retira, o carro está em D, ele está lá, primeira marcha engatada, está com freio no câmbio atuando. Eu retiro o D, coloco em N. O que acontece? Acontece despressurização da primeira marcha e acontece despressurização dos freios. O câmbio entra como que em modo de alívio, tá? E o óleo continua circulando lá dentro. E com isso cai a rotação do motor. Tá bom? Vamos ver o vídeo lá mostrando então a variação de rotação na situação de câmbio em D com o pé no freio e câmbio em N com o pé no freio, simulando parada em sinaleira? Vamos ver então. Bom, pessoal, para vocês darem uma olhada, tá, do comportamento do câmbio, com a gente colocando ele em neutro e colocando ele em D e segurando no freio, tá? Eu vou mostrar para vocês mostrando no painel do C3 Aircross, tá? Porque ele é o ponteiro, a gente consegue notar essa mudança de rotação que acontece. No contagiro do Pavas a gente não consegue notar, tá? Porque ele é em gráfico, com barrinhas, a gente não consegue notar essa leve oscilação. No C3 Aircross a gente consegue, tá? Então deixa eu mostrar para vocês o que acontece, tá? O carro está ligado, eu estou com o câmbio em P. Coloquei o câmbio em D. Subiu a rotação, certo? Essa é a situação em que tu está parado na sinaleira com o câmbio em D, segurando o carro no freio. Coloquei o carro em neutro, deu uma leve caída, câmbio em D de novo. Rotação subiu. Câmbio em neutro, câmbio em D. Vocês conseguiram perceber a mudança de rotação? O que acontece com o câmbio em neutro, o que acontece com o câmbio em D? Um câmbio em D acaba acontecendo o quê? Acaba pressurizando o pacote de embreagens da primeira marcha e ele fica ali. O carro fica naquela tentativa de querer arrancar, certo? Então ele sobe a rotação para compensar. Essa pequena é uma diferença mínima, tá? Mas existe essa diferença, tá bom, pessoal? Viu? Está comprovado que existe essa diferença. Carro em neutro, carro em D com o pé no freio. A oscilação da marcha lenta. Então, viram ali? Conseguiram ver? É quase que imperceptível, assim, tá? A mudança, assim, mas existe, tá? Então, vamos lá. Posso colocar o câmbio em N quando eu paro na sinaleira? Posso colocar o câmbio em N quando eu paro na sinaleira. Tem câmbios automáticos que já fazem isso, tá? Pessoal, muita gente, mas os câmbios de hoje já fazem isso, cara. O câmbio do Vectra A, quando veio para o Brasil em 1995, é um câmbio da Aisin. Tá? É um câmbio que a Aisin fez, que inclusive é anterior ao câmbio da Aisin que equipa hoje os carros da PSA. Esse câmbio da Aisin, de 1995, do Vectra, já fazia isso. Em 95. A Opel fez um estudo
e esse estudo da Opel notou que existe uma redução de consumo de combustível nessa situação. Então a Opel solicitou os engenheiros da Isin que o câmbio fizesse isso, e o câmbio faz isso. O câmbio de 1995. O R4, ele é mais ou menos dessa época, 1994, acho, quando ele veio para o Brasil, quando ele surgiu, substituindo o 4 HP20. Só que o R4 não faz isso automaticamente. Ele pisa no freio, ele atua como um câmbio automático comum que ficava lá, ó, segurando a marcha segurando o carro para o carro não andar. Quer dizer, tu soltava e aí o carro anda, certo? Então assim, prejudica o câmbio isso? Cara, não prejudica o câmbio, tá? O câmbio está projetado para essa situação de ficar parado em N com o motor ligado, por exemplo, tá na oficina fazendo reparo, tá lá com o scanner plugado, tá fazendo teste de injeção, coisa e tal. O câmbio está projetado para essa situação, tá? O que acontece? Inclusive, se tiver uma parada mais longa no trânsito, coloca ele em N, ou coloca ele em P, que na verdade o P é a mesma situação do N. A única diferença é quando tu coloca no P, tem uma pequena trava, uma pequena chavetinha que vai lá e trava o câmbio, tá? Ele trava o câmbio para com o movimento das rodas do carro não andar, uma chavetinha de metal que faz a trava. Quando tu tira ele do P e tu coloca em N, tu só simplesmente está liberando essa chavetinha, nada mais, tá? Então o câmbio, tanto ele em P como em N, ele está na mesma, lá dentro do câmbio está acontecendo a mesma situação. Na parte hidráulica está acontecendo a mesma situação. Então assim, ó, uma parada mais longa, vai lá, coloca o carro em N, coloca o carro em P, tira o pé do freio sem problema nenhum. Paradas curtas, tu vai ficar naquela, pisa em N. Abriu o sinal, D de novo. Tu vai ficar nessa, acaba. Primeiro que tu acaba perdendo o conforto do câmbio automático. Tu perde o conforto do câmbio automático. Tá? Tu vai perder o conforto de ter um câmbio. Se é pra isso, tu tinha um câmbio manual, então não vou ter câmbio automático, mas tu vai ficando toda hora. P, N, P, N. Perde um pouco do sentido. Tá? Prejudica o câmbio? Não, não prejudica o câmbio. Vai te causar, talvez, tá, muito provavelmente vai te causar o quê? Um desgaste na alavanca seletora de marcha, porque ela vai ser muito mais solicitada do que o normal, tá? E muito provavelmente, tá? As solenoides de freio e as solenoides de atuação da primeira marcha, elas vão ser muito mais pressurizadas e despressurizadas do que normalmente elas seriam, tá? Mas assim, não causa superaquecimento no óleo do câmbio, o câmbio não fica seco, o óleo não baixa tudo pro cárter do câmbio e o câmbio lá dentro fica rodando em seco. Isso não existe, isso não acontece. A bomba continua funcionando, o óleo continua circulando lá dentro, vai até o trocador de calor, volta de novo para dentro do câmbio, certo? Dá uma diminuição de consumo? Dá uma diminuição de consumo, tá? Mas tu perde conforto, certo? Câmbios que já tem isso normalmente, quer dizer, o cara nem sente essa mudança do carro entrar em N e depois entrar em D de novo. A pessoa nem sente isso. Então, isso na verdade é uma coisa mais de opção do motorista, tá? Dele poder ou não utilizar o câmbio automático em N quando ele para no semáforo. Ou em paradas mais longas, alguma coisa desse tipo assim, tá? Do mesmo jeito que é uma opção ou não do motorista dele usar a opção tipo eletrônica lá do câmbio, de ficar subindo e descendo marcha manual. Opção do cara, tá? Como disse assim, ó, o câmbio do Vectra A, ele já fazia isso em 1995. Câmbios automáticos de outros carros já fazem isso. O AL4 não faz isso, ele não entra em neutro automático, tá? Se tu quiser essa opção, tu vai ter que ir lá e colocar, certo? Dano ao câmbio não vai trazer. Não vai acontecer nenhum dano ao câmbio automático fazendo isso. A única coisa que vai acontecer é que tu vai perder o conforto de dirigir. Se tu tem a opção do câmbio automático, tu só vai tirar o pé do freio e acelerar, tu vai ter que ir lá na alavanca de marchas e selecionar o D de novo para o carro voltar a andar, certo? Não causa dano nenhum. Beleza, galera? Então tá bom, hein? Não esquece, tá? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações quando eu publicar novos vídeos, tá bom? Um abraço!